Então, a gente vai falar hoje sobre como eu controlo o meu estresse. Eu coloquei aqui a minha travessinha que eu estava fazendo a minha skincare da manhã, que agora eu faço skincare tanto de manhã quanto à noite. E coloquei meu microfonezinho aqui porque eu percebi que nos outros vídeos eu falo, aí daí eu mexo, aí fica diferente o som. Mas eu trouxe esse vídeo aqui pra gente falar sobre estresse, porque eu tenho certeza que é um mal que todas nós estamos vivendo, a gente vive isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, é muita coisa acumulada, é muita coisa para fazer, é muita coisa que a gente se cobra e, e isso influencia muito, assim, no nosso nível de estresse, em como a gente lida com isso. Eu gosto de falar sobre estresse, eu vou falar isso aqui, porque eu sempre fui uma pessoa bastante estressada. E ultimamente eu percebi que equilibrar o meu nível de cortisol, que é um hormônio que é desregulado quando a gente está muito estressado, sob muita pressão, se autocobrando. Quando eu controlo esse cortisol, eu sinto uma melhora gigantesca no meu corpo, eu fico menos inchada, menos retida. Eu sinto uma melhora muito grande na minha pele. As acnes que sempre me dá aqui nessa região, que é a acne da mulher adulta, que é uma acne mais hormonal, ela fica pipocando quando eu tô mais estressada, quando eu não tenho os meus momentos de diminuição ali do meu nível de cortisol. E sim, eu não sabia o quanto que isso impactava na nossa vida, o quanto que isso impactava no meu corpo. E esse vídeo aqui é para te dizer como que eu, depois que eu percebi isso, comecei a intensificar ainda mais o meu cuidado com o meu estresse. Engraçado que quando a gente é mais nova, que as pessoas falam, olha, não fica estressada, não se estressa que isso envelhece, tu vai envelhecer e tal. E a gente não leva muito isso em consideração, mas depois de um tempo, tu vai perceber que sim, muitas das coisas que tu tinha e sentia estava relacionada com o teu estresse. Eu tenho visto, eu estou vendo vários vídeos de skincare aqui no YouTube e a própria dermatologista tem falado sobre o estresse, o quanto que isso causa a oxidação da nossa pele, o quanto que isso causa o envelhecimento da nossa pele. E olha só, eu na verdade, eu controlava o cortisol mais por questão emocional, e isso está totalmente relacionado com a forma como a tua pele se expressa. Pessoas mais estressadas, segundo ela, envelhecem muito mais rápido. Tu olha para aquela pessoa e tu percebe que aquela pessoa nem demonstra ter a idade que ela tem. Justamente porque tu vai olhar para a rotina e para o estilo de vida daquela pessoa, é porque ela era muito estressada. E sim, eu era uma jovem estressada, uma jovem estressilda. Até meus 28, 27, 25 anos, quanto mais tu vai descendo a idade, mais eu era estressada. Minha adolescência foi uma adolescência estressante. Eu sempre fui muito estressada porque eu sempre queria as coisas do meu jeito. Eu sempre achava que o meu humor era o que me. Como é que eu posso dizer? Eu estava sempre de acordo com o meu humor. É como assim, eu achava que eu mudava de humor muito, muito facilmente, e sim, eu sei que eu mudo de humor facilmente, mas agora eu sei que é porque eu tenho uma sensibilidade mesmo às minhas emoções, só que eu não posso ser refém dela. Só que isso eu sei hoje, tá? Antigamente, eu tava bem, eu tava mal, tava estressada, tava mal-humorada, acordava mal-humorada. Eu não tinha uma rotina mental limpa, sabe? Era uma coisa assim muito de cobrança, muito de pressa, e é uma característica da nossa, como é que eu posso dizer, do pessoal ali, daquele povo lá dos anos 90, que a gente nasceu numa época que o povo tava louco, que a gente tinha que buscar, que as mulheres tinham que buscar o seu lado profissional, estudar mais, ganhar dinheiro. Isso não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que impacta sim no nosso emocional. E a gente achava que descansar, que relaxar, o que que era relaxar para mim? Não existia relaxar, se eu relaxasse eu não ia conseguir as coisas que eu tinha que conseguir, eu ia perder tempo, é uma pressa exacerbada, e é uma coisa que eu percebo
E é uma coisa que eu não tô percebendo nessa geração atual, apesar de estar com um nível de ansiedade muito grande, depressão, de comparação, eu não percebo aquele desespero que a gente tinha para dar certo na vida, para ser, sei lá, ter um bom emprego, ter, enfim, coisas básicas da vida, que depois a gente percebe que independente se tu conseguiu ou não, aquilo teve um impacto na tua vida, sabe? E o que que eu faço com, com isso que eu já vivi, que já impactou a minha vida e a minha rotina, e às vezes o envelhecimento da minha pele e tal. Eu comecei principalmente a atividade física, então eu controlo o meu estresse. Eu digo que eu sou uma estressada controlada. Sabe aquela coisa assim, tipo, eu sou estressada, mas eu sei me controlar hoje em dia. Eu sempre falo em todos os rolês que eu vou, em todas as mesas que eu tô conversando, que eu falo que eu sou a pessoa que mais dorme que eu conheço. Eu amo dormir. E vendo os vídeos dessa médica, dermatologista, ela informou pra mim, e parece que ela falou comigo, que o sono impacta diretamente na qualidade da tua pele e na tua juventude. E em tu se sentir bem, impacta diretamente no teu bem-estar, porque é no sono que a gente restaura tudo. E eu parei com essa loucura de querer acordar às 5, 6 da manhã para fazer um mundo até meio-dia, para eu sentir, eu sou a, entendeu? E fiz tudo e tal, eu sou tal. Postei trilhões de stories porque eu sou a girl produtiva, mas no fim do dia isso impactou totalmente no meu emocional, elevou meu nível de cortisol, de estresse, porque apesar de a gente ter aquela sensação de lazer pela manhã, isso impactou no teu sono, se tu não é uma pessoa que gosta de acordar muito cedo. Se tu não é uma pessoa que gosta de acordar acelerada, eu não suporto acordar acelerada, isso nunca fez bem para mim. Só que a gente precisa passar pela rotina e entender que aquilo não é pra gente. Por isso que eu falo sempre que eu não me comparo com as pessoas na rede social, primeiro porque eu sou individual, eu tenho a minha personalidade, eu tenho as minhas emoções e como que eu lido com elas, e eu não posso criar uma rotina baseada no que uma pessoa está dizendo que acha que é bom para ela, tá? Às vezes a pessoa até diz, isso é bom para mim, mas isso te influencia de alguma forma, então tem que ter cuidado com a comparação. E é isso, o sono, o sono é muito, muito, muito importante nessa questão aí do teu estresse. Aí tu pode dizer, Bianca, mas eu não, eu tenho filho, eu tenho uma casa cheia de gente, eu não consigo dormir até tarde. E eu não durmo até tarde, tá, gente? Pode parecer, mas eu durmo assim até 6h30, beirando às 7. Aí, se eu tiver compromisso pela manhã, eu me levanto um pouco mais rápido. Senão, eu fico na cama fazendo esse detox mental e emocional pela manhã. De oração com meditação é o combo perfeito. Faz isso. Eu acho que eu tenho até meditações aqui no meu canal com a minha voz. Meditação para manhã e meditação para noite, que é justamente para te trazer essa limpeza e associado ali com as tuas horas de sono, horas de qualidade de sono. Tem vezes que eu faço mais higiene do sono, tem vezes que eu faço menos, mas a partir de 9h30 o meu celular já me avisa que eu tenho que me preparar para dormir. Então, basicamente, eu já evito de ver televisão. Às vezes eu fico sim no celular vendo vídeos, porque eu sou apaixonada por vídeos, é por isso que eu crio aqui. E eu tento, na verdade, sempre ir para a cama até as 10 da noite. É muito certo que 10 da noite eu começo a gerar já o meu sono, parece que é automático. Então eu vou para a cama e durmo. Eu não preciso de muito, não tenho dificuldade para dormir. Eu tenho algumas amigas que já me compartilharam assim que tem dificuldade para dormir e eu nunca tive essa dificuldade, graças a Deus eu não tenho, porque isso realmente me ajuda muito a controlar o meu estresse. Pensa numa noite de sono que recupera qualquer bom humor, assim, qualquer sensação de bem-estar. E eu controlo meu estresse basicamente com essas coisas pontuais, que são coisas que eu faço todos os dias. Tem dias que eu não consigo acordar no horário, assim, precisa ter um despertador. Eu não uso mais despertador, já faz um tempinho, acho que durante esse ano de 2026 todo eu não usei
despertador. Eu achava que não fazia sentido assim pra mim, porque eu despertava num horário bom e eu despertava sempre no time do meu sono mais leve. Porque quando eu despertava, o despertador, eu ainda estava no meu sono profundo, eu acordava, parece que eu tinha levado uma surra. Então, assim, eu fui ajustando isso. É interessante que tu ajuste isso também para controlar o teu estresse, para controlar essa sensação de estar apressada. Uma outra coisa aqui, para finalizar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu posso trazer outros vídeos falando sobre o estresse e controle de cortisol, é a gente. Eu sei que tu, assim como eu, tem essa sensação de querer dar conta de tudo, de querer fazer as coisas acontecerem. Eu sou uma pessoa muito acelerada. A minha mente ela já é mais acelerada. Eu quero estar fazendo 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de desafios, eu gosto de estar sempre fazendo uma coisa nova e tudo ao mesmo tempo. Se eu estiver fazendo uma única coisa, parece que aquilo ali não me desperta motivação. Só que para eu controlar o meu estresse, eu preciso também controlar isso. Olha, eu já tô até reduzindo a minha ansiedade para falar. Eu preciso controlar isso porque quando a gente tem um excesso de controle sobre as coisas, de preocupação, o teu nível de estresse ele fica muito, muito, muito alto. A gente tenta dar conta de muitas coisas, se preocupa muito com as outras pessoas, com o que elas fazem, com o trabalho das outras pessoas, e não dá tempo para nós mesmos de autocuidado e de descanso mesmo, sabe? De calma. Faz um pouco e retorna. Eu faço um pouquinho e retorno. Eu tenho que sempre estar atenta ao meu nível de entrega nas coisas, porque senão eu fico muito acelerada e isso impacta diretamente no meu cortisol. Aí então eu tenho que ficar sempre regulando, sempre regulando. Quando eu fico louca da vida, eu já sei, porque o meu rosto fica muito inflamado, inflama meu rosto. Eu sinto que minha pele envelhece 30 anos naquele momento ali que eu tô vivendo esse estresse. Então, assim, eu sou uma estressada controlada e eu vou e tô compartilhando aqui contigo porque eu sei que a maioria de nós somos. E às vezes a gente não faz o mínimo para trabalhar isso. É saber que quando tu tá acelerada, tu precisa se desligar um pouco, respirar fundo. Eu falo aqui também no canal sobre a respiração do quadrado, que é uma respiração mais profunda em 4, segura 4, solta em 4 e fica vazia em 4. Quando tu faz essa respiração num dia que tu tá muito estressada, isso já baixa o teu nível de cortisol, já baixa ali aquele aquele acelerado que tu tá e melhora o teu estresse. Então, assim, a gente sabe que várias coisas no mundo estressam a gente, mas a gente precisa também cuidar de nós para não ser impactadas o tempo todo pelo que está acontecendo. Então, fortalecer o nosso espiritual, ter essa mente mais limpa, depende sim de uma rotina, assim como eu estou fazendo rotina de skincare, é uma rotina emocional que vai te ajudar a trabalhar o teu estresse na tua rotina, porque senão a gente fica louca. Então é isso, meu vídeo de hoje é esse. Se tu gostou, se tu é estressada, curte aqui. Se tu é uma estressada controlada que nem eu, compartilha aqui embaixo que tipo de estresse tu não consegue lidar e realmente tu sai da jaula. E às vezes o estresse também gera muita raiva, discussões que muitas das vezes a gente se arrepende, porque quando a gente discute, a gente fala mal e é atravessado com as outras pessoas, apesar de parecer que é para o outro, isso atravessa mais a gente. Então, isso é uma coisa que eu tento evitar, então eu sempre pratico isso de realmente parar, respirar antes de reagir. Na verdade, eu vou agir e não reagir. Então é isso, curte aqui, compartilha com a tua amiga estressada e até o próximo vídeo. Um beijo!